Concurso de pessoas. Você sabe como esse assunto é cobrado nas provas? Olá pessoal, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas e professor do Estratégia Carreira Jurídica. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica para você sempre acompanhar as melhores análises e ficar por dentro dos assuntos mais importantes para o seu concurso. E hoje nós vamos falar de um tema muito cobrado nas provas de direito penal, que é o concurso de pessoas. E normalmente as questões buscam saber dos candidatos se há ou não concurso, se trata de coautoria ou de participação, qual teoria se aplica, autoria imediata, enfim, há uma grande cobrança desse tema. E a nossa pretensão aqui não é esgotar 100% do tema, mas sim de ver os pontos principais que vão te fazer acertar as questões na hora da prova, beleza? Por isso, a nossa análise vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, a gente vai relembrar o conceito de concurso de pessoas, os requisitos para sua configuração. Em seguida, nós vamos diferenciar coautoria de participação, conforme as teorias mais relevantes, trazendo exemplos práticos. E, por fim, nós vamos analisar juntos uma questão de concurso para ver exatamente como esse assunto é cobrado em provas. Então fica aí que vai valer a pena o conteúdo desse vídeo. Então vamos lá. Em relação ao conceito de concurso de pessoas ou concurso de agente, consiste na colaboração de duas ou mais pessoas para a realização de um crime ou uma contravenção penal. Por exemplo, 2 pessoas que vão praticar um roubo, 3 pessoas que se unem para praticar um crime de estelionato, ou pessoas que se unem para praticar tráfico de drogas. Enfim, é uma infração penal praticada por mais de um agente. E essa atuação pode se dar mediante coautoria ou participação. E algumas teorias buscam diferenciar essas duas formas de atuação. Mas antes de a gente entrar na diferenciação de coautoria e participação, a gente precisa entender e gravar quais são os requisitos para a configuração do concurso de pessoas. De acordo com a doutrina majoritária, são 5 requisitos. O primeiro é a pluralidade de agentes culpáveis. O segundo é a relevância causal das condutas para a produção do resultado. O terceiro é o liame subjetivo. O quarto é a unidade de infração penal. E o quinto, a existência de fato punível. Vamos analisar cada um desses requisitos. O primeiro é a pluralidade de agentes culpáveis, ou seja, precisa de 2 ou mais pessoas para a prática do crime, seja como coautor, seja como partícipe. O segundo requisito é a relevância causal das condutas para a produção do resultado, ou seja, as condutas praticadas pelos agentes devem ter relevância. Cada uma deve fazer algo relevante para a concretização do crime, porque se for uma conduta absolutamente relevante, não vai estar preenchido esse requisito. O terceiro requisito para o concurso de pessoas é o liame subjetivo, que é o vínculo psicológico entre os agentes para a realização do crime. E nesse caso, não é necessário que haja um acordo prévio entre os agentes. Basta que venha um a aderir à conduta do outro, inclusive durante a prática do crime. Por exemplo, um assaltante vai a um banco, inicia o assalto, e no meio do assalto, um dos clientes ajuda esse assaltante, de forma espontânea, a levar o dinheiro e depois o ajuda a fugir. Tudo isso em troca de dinheiro. Nesse caso, houve um liame concomitante à prática do crime, o que configuraria a coautoria ou a participação, a depender das circunstâncias do caso concreto. O quarto requisito é a unidade de infração penal para todos os agentes, ou seja, todos devem responder pelo mesmo crime. E aí vale a gente citar aqui o artigo 29 caput do Código Penal, que nos diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Assim, em regra, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria monista ou unitária, que justamente considera que todos os agentes respondem pelo mesmo crime. Não há uma diferenciação de crimes entre coautor e partícipe. Todos respondem pelo mesmo crime. Por exemplo, A, B e C se unem para matar D. Independentemente da condição de coautor ou partícipe, todos vão responder pelo crime de homicídio. Excepcionalmente, o nosso Código Penal abre espaço para a teoria pluralista, em que há uma diferenciação de crimes para o autor e para o partícipe, em alguns casos específicos. Por exemplo, o crime de corrupção passiva e de corrupção ativa. Aquele que oferece uma vantagem devida vai responder por corrupção ativa, e aquele que recebe a vantagem vai responder por corrupção passiva. Nesse caso, cada um responde por um delito diferente. Um outro exemplo é o caso do crime de aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. A pessoa que realiza o aborto vai responder pelo crime previsto lá no artigo 126 do Código Penal, e a gestante que consentir com esse aborto vai responder pelo crime previsto no artigo 124 do Código Penal. Esses artigos prevêem condutas diversas. Uma é provocar o aborto e a outra é consentir que se faça.
Por isso, nesse caso, cada um também vai responder por um crime diferente, sendo uma exceção pluralista a teoria monista. Um outro exemplo de exceção à teoria monista é a cooperação dolosamente distinta, prevista no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Por exemplo, se duas pessoas entram numa casa com a finalidade de furtar, só que uma dessas pessoas vai com a intenção de roubar. Inclusive, essa pessoa vai armada, sem que o seu comparsa saiba dessa condição. Chegando na casa, o morador está lá e aquele agente que levou a arma pratica o roubo. Nesse caso, aquele agente que só queria praticar o furto deve responder apenas pelo furto. E o que praticou o roubo responde pelo crime de roubo. E aí, a segunda parte do parágrafo 2º do artigo 29 informa que a pena será aumentada em até metade se o resultado mais grave for previsível. Então, nesse exemplo que a gente está analisando, caso o roubo fosse previsível para aquele agente que queria apenas furtar, a pena do furto vai ser aumentada em até metade. E finalizando os requisitos para a configuração do concurso de pessoas, nós temos o quinto requisito, que é a existência de fato punível, porque é necessário que se inicie a execução do crime, conforme o artigo 31 do Código Penal, que aduz que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, agora que nós já vimos o conceito e os requisitos do concurso de pessoas, vamos diferenciar a coautoria da participação. O Código Penal brasileiro adota a teoria objetivo-formal para delimitar quem vai ser considerado autor e quem vai ser considerado partícipe. De acordo com essa teoria, autor é quem realiza o núcleo, o verbo do tipo penal, e partícipe é quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, mas não executa o núcleo do tipo penal. Por exemplo, o artigo 121, caput do Código Penal, prevê o crime de homicídio, matar alguém. O verbo aqui é matar. Vamos para um exemplo prático. A quer matar B e C, que é amigo de A, empresta uma arma de fogo para a prática desse crime. Nesse caso, A praticou o núcleo do tipo penal, matar, e C concorreu para a prática do crime, ainda que não tenha praticado o núcleo do tipo penal. Nesse exemplo, A vai ser considerado o autor do crime e C vai ser considerado partícipe, porque ele forneceu a arma de fogo. Então, resumindo, conforme a teoria objetivo formal, autor é quem pratica o núcleo do tipo, e partícipe é quem concorre para o crime, mas não pratica o núcleo do tipo. Beleza? Essa é a teoria predominante no direito brasileiro, mas existem outras teorias que buscam complementar essa teoria porque nem sempre há esse encaixe perfeito entre essas condutas. Uma das teorias que também é importante para a prova de concurso é a autoria mediata, que também considera como autor do crime o agente que, mesmo não tendo realizado diretamente o núcleo do tipo penal, ele o realiza de uma forma indireta, se utilizando de um terceiro, sem discernimento, ou que age sem dolo ou culpa. Por exemplo, uma pessoa entrega uma arma de fogo para uma criança e determina que ela atire numa outra pessoa. Nesse caso, o agente responde pelo crime de homicídio porque ele se valeu de uma pessoa interposta sem discernimento, mesmo que ele não tenha praticado diretamente o núcleo do tipo penal. Uma outra teoria relevante para provas de concurso é a teoria do domínio do fato. Essa teoria considera que autor é aquele que possui o domínio final do fato. Ele tem um domínio sobre a prática, a suspensão ou a interrupção do crime. Assim, de acordo com essa teoria, o agente, mesmo não executando o núcleo do tipo penal, também é considerado autor. Um exemplo de aplicação dessa teoria é a previsão no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas, que vale a pena a gente ler. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Então, caso haja uma organização criminosa em que o chefe dá ordens para matar, para roubar ou praticar atos de corrupção, por exemplo, é possível, com base nessa teoria, responsabilizar esse chefe pelos atos praticados, ainda que ele não pratique diretamente o núcleo do tipo penal. Inclusive, a teoria do domínio do fato já foi utilizada pelo STF na ação penal 470, no caso do mensalão, em que houve a responsabilização com base nessa teoria. Então, para a gente resumir, a teoria majoritária é a teoria objetivo formal, porém também se adota a teoria da autoria imediata e a teoria do domínio do fato. Bom, agora que nós já estudamos os principais aspectos do concurso de pessoas, vamos analisar uma questão sobre esse tema. Eu selecionei uma questão do Ministério Público de São Paulo, de 2022, para o cargo de promotor de justiça.
Então vamos lá. Em relação ao concurso de pessoas, é correto afirmar que, alternativa A, os crimes unissubjetivos são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa, não admitindo coautoria. E essa alternativa está errada. Para a gente relembrar, crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado por uma só pessoa, mas não necessariamente. E crime plurissubjetivo é aquele que necessariamente exige a prática por duas ou mais pessoas. Então, a questão fala que os crimes unissubjetivos podem ser praticados por uma só pessoa, e até aí está correto. Aí a questão conclui, não admitindo coautoria. E aí está o erro da alternativa, porque em que pese poder ser praticado por uma só pessoa, é possível a coautoria. Por exemplo, no crime de homicídio, ele é unissubjetivo, porque pode ser praticado por uma só pessoa, mas é possível que seja praticado por duas ou mais pessoas. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B. Na colaboração dolosamente distinta, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, aumentada até a metade. E a alternativa está errada. Conforme nós vimos hoje, a resposta dessa questão está no parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal. A cooperação ou colaboração dolosamente distinta faz com que o agente que quis praticar o crime menos grave responda por esse crime. E aquele que quis praticar o crime mais grave responda por esse crime mais grave. Só vai haver o aumento da pena em até a metade para aquele que quis o resultado menos grave, se o resultado mais grave fosse previsível. Então esse aumento da pena não ocorre em todos os casos, não é a regra da cooperação dolosamente distinta, só se houver previsibilidade do resultado mais grave. Por isso a alternativa está errada. Alternativa C. A autoria mediata é também conhecida como autoria intelectual, sendo ambos, autor mediato e mentor intelectual, partícipes do crime executado por terceira pessoa. Essa alternativa está errada, primeiro porque a autoria mediata não se confunde com a autoria intelectual. Na autoria mediata, o autor se vale de uma pessoa interposta para praticar o crime, e essa pessoa não tem discernimento ou age sem dolo ou culpa. Na autoria intelectual, é o caso do agente que planeja toda a prática do crime. Por exemplo, o líder de uma organização criminosa. Então são conceitos que não se confundem. O segundo erro da alternativa é porque, tanto na autoria mediata quanto na autoria intelectual, os agentes respondem como autores do crime e não como partícipes. Portanto, essa alternativa está incorreta. Alternativa D. O crime de associação criminosa é exemplo de concurso necessário em que os integrantes da associação são considerados partícipes. Essa alternativa também está errada, porque apesar de o crime de associação criminosa ser de concurso necessário, ou um crime plurissubjetivo, porque precisa de no mínimo 3 pessoas, os integrantes da associação respondem como coautores, porque eles praticam o núcleo do tipo penal. Portanto, esse é o erro da questão. Alternativa E. O prévio ajuste entre os agentes não se constitui em requisito necessário para a existência do concurso de agente. E esse é o gabarito da questão, essa é a alternativa correta, porque conforme nós vimos hoje, esse ajuste pode ser prévio ou concomitante ao crime. Ainda que antes do crime não tenha se estabelecido aquele vínculo psicológico entre os agentes, esse vínculo pode ser constituído durante a prática do crime. Portanto, esse é o gabarito da questão, a letra E. E aí, curtiu essa análise? Revise esse assunto, faça muitas questões para absorver o conteúdo, para acertar na hora da prova. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica, de me seguir também nas redes sociais, @MatheusOliveiraMP, para você sempre acompanhar as melhores análises. Um grande abraço e boa sorte nos estudos.